turma, bem-vindos a mais uma aula no Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório e hoje a gente vai falar do estudo do círculo e da circunferência, tá certo? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, dê um like e que, se vocês gostarem, compartilhem para que a gente possa produzir cada vez vídeos melhores, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, eu vou começar a nossa aula aqui trazendo uma curiosidade para vocês, né? A minha pergunta é a seguinte, ó. Como é que os velocímetros medem a velocidade dos automóveis? Vocês já pararam para pensar nisso? Então a coisa funciona mais ou menos assim. O giro do motor vai produzir pulsos elétricos. Esses pulsos são enviados a um microprocessador, uma espécie de computador. Então esse computador vai fazer a conversão da eletricidade para a velocidade em km por hora e aí é informado através do velocímetro. A coisa funciona através da eletrônica, né? Antigamente os velocímetros funcionavam através da energia mecânica, hoje é através da eletrônica, tudo bem? Mas por que falar disso, né? Por que está falando de giro? Porque, na verdade, uma das grandes invenções da humanidade é a roda. Então, é preciso estudar as características dela. E aí a gente começa o nosso estudo através da circunferência, tá certo? A circunferência é um conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, tá certo? Então aqui a gente tem um ponto O, não é? E veja que o ponto A, B, C, D, E e F estão todos a uma mesma distância desse ponto O. O que acontece? Então, essa é a definição de circunferência, que é essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, não é? Essa linha curva aqui. Então, isso daqui é uma circunferência, é a definição de circunferência. Então, a gente tem uma circunferência de centro O, não é? Onde esse centro, esse ponto é chamado de centro, como eu falei para vocês, e essa distância, essa mesma distância constante, é chamado de raio da circunferência, tá certo? A gente vai agora falar dos elementos da circunferência, tá certo? Vou começar aqui pelo raio, né? Então, o raio é um segmento que parte do centro até um ponto dessa circunferência, como vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? O ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Todos aqui são pontos da circunferência a uma mesma distância R. O raio da circunferência geralmente é representado pela letra R, tá? Vamos falar agora de corda. O que é a corda? Uma corda é um segmento que tem por extremidades dois pontos da circunferência. Então, por exemplo, o ponto A, que é da circunferência, e o ponto B. Então, a gente tem uma corda AB. Assim como a gente também tem a corda AC aqui. Naturalmente, que a corda AC é maior que a corda AB. Então, a corda é um segmento que tem por extremidades dois pontos da circunferência, tá certo? Tem uma corda especial. Essa corda é chamada de diâmetro. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, aqui a gente tem o diâmetro, né? A corda AC, que passa no ponto O, que é o centro da circunferência. E a gente tem a corda BD, passando também no centro da circunferência. Essas cordas são chamadas de diâmetro. A medida do diâmetro da circunferência é o dobro da medida do raio. Então, D, se eu chamar D de diâmetro, é igual a 2 raios. Ou, de outra maneira, se eu quiser enunciar, a medida do raio da circunferência é a metade da medida do diâmetro. Então, R é D sobre 2. Então, as duas relações matemáticas estão certas. D igual a 2Rs, duas vezes o raio, ou o raio é D dividido por 2, o raio é a metade do diâmetro. Vamos falar de arco. O arco é uma porção da circunferência limitada por dois pontos. Então, aqui a gente tem na ilustração o arco AB, né, da circunferência de centro O. Geralmente, um arco da circunferência tem os seus extremos tomados no sentido anti-horário, ou seja, de A para B é o sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido que anda ao contrário do relógio, né? Então, por isso que ele é chamado de sentido anti-horário.
Por esse motivo, o arco AB da circunferência, ele tem origem em A e extremidade em B, tá certo? Mas se vocês notarem, ó, eu também, toda vez que eu marcar 2 pontos na circunferência, eu tenho 2 arcos. Eu tenho esse arco AB, como eu também tenho o BA, ó, que é esse outro grande arco aqui. Geralmente, quando a gente se refere a um arco, nós estamos sempre falando do arco de menor medida, tá? Então, o arco AB. Bom, a gente já falou dos elementos básicos da circunferência, então agora a gente vai falar do comprimento dela, tá? Mas só para isso eu trouxe aqui pra gente um problema pra gente entender bem o que eu vou falar em seguida. Então vamos lá. Vamos imaginar que numa praça circular de raio 120 metros, deseja-se pôr uma cerca de tela para realização de uma reforma. Quantos metros dessa tela serão utilizados para dar exatamente uma volta na praça? Então, ó, como a gente pode ver aqui, eu tenho uma praça circular, né? Essa praça circular, ela tem um contorno dela, é uma circunferência, e eu quero preencher esse contorno com telas, né? Mas quantos metros dessa tela vão ser necessários, né? Bom, primeiro eu vou falar para vocês o que é o comprimento da circunferência, tá certo? Bom, agora a gente vai falar do comprimento da circunferência. Então, o comprimento C da circunferência é igual a 2π vezes o raio, sendo π, essa letra grega aqui que vai representar esse número de aproximadamente 3,141592 e reticências aqui. Esse π, gente, ele é uma constante, eu falo já dele. Então a fórmula é essa aqui, ó, C é igual a 2πr, tá? Então o número π é um número irracional obtido pela razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Lembra que eu falei lá de diâmetro, né? A corda que passa pelo centro. Ele possui um valor aproximado, pois não pode ser representado como uma razão entre dois inteiros. Então esse número aqui, ó, 3,141592, ele não tem uma representação decimal, tá? Então esses números continuam sem que haja uma periodicidade. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos imaginar que numa praça circular de raio 120 metros, então eu vou colocar aqui, ó, os dados, que são as informações que a gente vai colher, para resolver o problema. Então, R é igual a 120 metros. Esse é o raio da praça, tá? Deseja-se pôr uma tela ao seu redor, né? Quantos metros de tela deverão ser utilizados para dar exatamente uma volta? Adote π igual a 3,14. Então, como eu falei para vocês, o π vai ter um valor aproximado que vai ser igual a 3,14. Então vamos lá, vamos lembrar o que é que a gente está querendo calcular. A gente está querendo calcular o comprimento da circunferência, tá? Então vamos colocar aqui a fórmula. Vou colocar aqui a fórmula. Então essa fórmula, ela é C igual a 2 vezes o π vezes o raio, tá certo? O raio da circunferência. Então C vai ser igual a 2 vezes o 3,14 que multiplica 120. Então vamos fazer essa conta aqui, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui no cantinho, vamos colocar aqui cálculos. Bom, pessoal, então montei aqui a fórmula. E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui nos cálculos. Então, 2 vezes 4 dá 8, não é? 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3, 6. Como a gente tem um número com vírgula e tem duas casas depois da vírgula, eu vou contar da minha direita para a esquerda, nesse sentido, duas casas, tá? Então, ó, uma casa, duas, então isso aqui vai ficar 6,28. Então a gente já pode colocar aqui que isso daqui é 6,28 e o resultado eu vou multiplicar por 120. Vamos fazer isso aqui. Então vamos fazer esse outro cálculo, 120,
que multiplica 6,28. Então, da mesma forma como a gente multiplicou o número de cima, vamos também multiplicar aqui, né? Então, vamos lá. Ó. Bom, então agora vamos multiplicar esse número, né? Vamos multiplicar agora 120 por 6,28. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 2 dá 16. Vem 1 aqui para cima. 8 vezes 1 dá 8 e 1, 9. Agora eu vou multiplicar o 2 por 0, por 120, né? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1 dá 2. E por fim o 6. 6 vezes 0 dá 0. Aqui eu vou começar aqui embaixo do 4. 6 vezes 2 dá 12. Vem para cá, vem 1 aqui para cima. 6 vezes 1 dá 6, com 1, 7. Então, a gente puxa agora esse traço, né? E vamos aqui realizar uma soma. Eu vou completar aqui com zeros, tá bom? Então, isso aqui é 0, tá? Então, ó, 0, 6, 9 mais 4, 13. Vem 1 aqui para cima. Isso vai dar 5 e 7. Agora vamos contar quantas casas decimais, né? Vamos contar aqui as casas decimais, ó. 2 casas, então ela vem aqui, tá bom? E agora aqui eu vou escrever o comprimento da nossa circunferência, que é 753,60 metros, tá certo? Portanto, serão necessários 753,60 metros de tela para dar uma volta na praça, tá bom? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, né? Vou falar agora para vocês da circunferência e a posição de pontos em relação a ela. Então, dado uma circunferência de centro O e raio R e um ponto P, a gente pode ter 3 situações. A primeira é que o ponto P é um ponto da circunferência. Então, nesse caso, a distância do centro a esse ponto é justamente o raio, não é? Eu tenho o segundo caso, que é a distância de P e O é menor do que o raio, como vocês podem ver aqui. Então, nesse caso, a gente vai dizer que esse ponto é interno à circunferência. E a gente tem o terceiro caso, que é o ponto P, a distância de O a P ser maior do que o raio. Então, esse ponto ele é externo à circunferência, tá? Por que a gente falou disso, né? Porque agora nós vamos falar do círculo. Tá? Não vamos confundir círculo com circunferência. A circunferência é a linha que contorna o círculo. Mas o que é o círculo, né? Então vamos definir o que é o círculo, tá certo? Então, gente, o círculo é a região da circunferência com todos os pontos internos a ela. Ou seja, é a região limitada pela circunferência, como a gente pode ver aqui, né? Como é que a gente então calcula essa área, a área dessa região? Então, a área A do círculo de raio R é igual ao produto de π pelo quadrado da medida do raio. Então, a área A é igual a π R ao quadrado, tá certo? Então, agora a gente vai resolver esse problema aqui de área, que fala o seguinte, né? Vamos imaginar agora que aquela mesma praça de raio R igual a 120 metros terá todo o peso coberto com uma grama especial, que as pessoas possam caminhar e fazer atividades sem danificá-las. Quantos metros quadrados dessa grama serão utilizados para recobrir todo o chão da praça, né? Então vamos lá para o nosso problema. Bom, então diante dos dados, né? R é igual a 120 metros, π é aproximadamente 3,14 e ele quer saber a área. Fórmula é igual a π R ao quadrado. Então o valor de π aproximado é 3,14. E eu vou multiplicar pelo quadrado de 120. Bom, pessoal, 120 ao quadrado é igual a 120 multiplicado por 120, né? Ou seja, isso daqui vai dar 14.400. Vocês façam os cálculos para confirmar. E agora a gente vai calcular o produto de 3,14 por esse valor. Então, o nosso número é 45.000
216 metros quadrados de grama, tá? Portanto, serão necessários 45.216 metros quadrados da grama para revestir todo o piso. Ok, gente? Bom, pessoal, aqui eu encerro a aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, não se esquece de curtir a nossa videoaula, tá? Eu quero mandar aqui um grande abraço para o professor José Marcos da Silva, da Escola Estadual Manuel Simplício, da Escola Municipal Dr. Pompeu Sarmento, e também ao professor José Eugídio da Silva, da Escola Municipal Mário Soares, Palmeiras, e da Escola Estadual Moreira e Silva. Pessoal, um grande abraço e até mais.